Olá pessoal do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai conhecer algumas usinas que estão aí gerando energia elétrica. Então, existem vários tipos de usinas que vão gerar energia elétrica e o principal delas é a usina hidrelétrica, usina geotérmica, termoelétrica, eólica, solar, termonuclear e usina oceânica. Então, a gente vai conhecer na aula de hoje cada uma delas, o funcionamento básico de como acontece essa produção de energia elétrica. A primeira delas, a mais comum no nosso país, é a usina hidrelétrica. Essa usina, o que é que ela faz? Ela transforma o movimento da água, no caso, a energia mecânica, em energia elétrica. Então, ela vai estar produzindo energia elétrica por meio do movimento das águas, no caso, por meio de energia mecânica. No nosso país, existem 100 usinas hidrelétricas, certo? E elas são responsáveis aí por 67,5% de toda a produção energética nacional. A usina hidrelétrica que está aqui no nosso estado, uma delas é a usina Luiz Gonzaga, localizada em Petrolândia, em Pernambuco, ok? Então a gente tem aqui, nesse esquema, o funcionamento básico de como que essa usina ela vai estar produzindo energia. Existe ali a água, que vai estar represada num reservatório. Essa água vai passar ali por um duto, que é um canalzinho estreito, e vai fazer o quê? Vai rodar ali uma turbina, vai movimentar essa turbina. Esse movimento aí, que é a energia mecânica, vai ser enviado para o gerador produzindo energia e, por fim, ela vai ser levada para as linhas de transmissão para chegar na nossa casa. E aí depois, feito isso, essa água, depois que passa, que gira a turbina, ela continua o seu fluxo normal pelo rio, ok? A gente tem algumas vantagens e desvantagens do uso desse tipo de usina. As vantagens principais são a fonte de energia renovável, que é a água, não traz aí nenhum impacto de liberação de gases, por exemplo, baixo custo de operação e reutilização da água. Então a água ela é utilizada ali para girar a turbina e depois ela continua seu fluxo normal, podendo ser reutilizada. E as desvantagens principais são alto custo de instalação, então para se instalar é um processo muito caro, alagamento de grandes áreas, então grandes áreas aí precisam ser alagadas, vegetais vão ficar submersos no processo de alagamento, animais são obrigados a deixar seu habitat ali porque foi alagado, eles vão precisar sair, a geração prejudicada em estiagem. Então, em períodos de estiagem, ou seja, em períodos de pouca chuva, vai ali acontecer um processo de dificuldade de produção dessa energia, porque vai ter pouca água. E a gente está vivendo hoje, a energia está muito cara, justamente um dos fatores é a pouca chuva. E aí, por fim, tem aqui a última desvantagem que vai estar atrapalha o ciclo reprodutivo e de vida de peixes. Por quê? Quando essa água ela é represada, os peixes que poderiam estar passando por aquele rio, para seguir seu ciclo de vida, de reprodução, por exemplo, eles vão ser barrados. Então, ali vai estar atrapalhando esse processo de reprodução e de vida dessas espécies de peixe. Nessas imagens ao lado, a gente tem a cidade de Petrolândia, conhecida como a cidade submersa. Por quê? Porque toda essa região foi alagada para a produção da usina hidrelétrica. Então, o que aconteceu? Toda a região foi alagada, as pessoas precisaram sair, os animais precisaram sair também, por isso que prejudica ali o habitat dos animais e toda a vegetação que tinha ao redor foi submersa. Então a gente tem ali o mesmo prédio, vamos dizer assim, antes do alagamento e depois do alagamento da cidade. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre as usinas termoelétricas. A usina termoelétrica vai acontecer o quê? A queima, no caso, a energia térmica, vai gerar ali um movimento, que vai ser a energia mecânica, e por fim, vai ter aí a produção da energia elétrica. Ela é mais utilizada em todo o mundo, cerca de 70% de toda a energia elétrica produzida no mundo vem das usinas termoelétricas, ok? E ela é responsável por 17,5%, mais ou menos, de toda a produção energética do nosso país. E a maior no Brasil, a maior usina termoelétrica no Brasil está localizada em São Paulo, na cidade de Caieiras, e aqui no nosso estado a gente tem a termoelétrica de Igaraçu, ok? Então a gente tem aqui basicamente esse funcionamento dessas usinas. Como é que acontece? Vai ter ali uma caldeira, nessa caldeira vai ter algum tipo de combustível.
Pode ser carvão mineral, pode ser óleo diesel, enfim, um combustível, algo que vai estar queimando para gerar calor. Então a água ela vai vir, né, vai passar por essa caldeira. Quando ela passar pela caldeira, como vai estar quente, essa água vai passar a ser vapor de água, vai deixar de ser líquida e vai ser vapor. Esse vapor, ele vai passar por um ducto, né, ali que vai estar conduzindo e vai fazer com que uma turbina se movimente. E essa turbina vai estar gerando calor. Então, quando a gente vê o movimento da turbina, a gente está falando de energia mecânica. E aí depois, essa energia mecânica vai ser transferida para o gerador, produzindo energia elétrica e, por fim, ela vai para a linha de transmissão para ser distribuída. As vantagens principais do uso da usina termoelétrica é baixo custo com transmissão, certo? E a operação não é uma opção para países com escassez de recursos naturais. Por exemplo, países que não têm tanta água, países que não faz tanto sol o ano todo, países que não têm muito vento, não só países, mas estados também. Então essa é uma opção muito boa. E as desvantagens? A principal delas, a queima de combustível fóssil, ou seja, tem muita contaminação do ar, né? Libera muitos gases tóxicos no ambiente por causa da queima de combustíveis fósseis. E aí tem também o descarte de água em alta temperatura, né? Porque como a gente pode observar aqui, ó, essa água ela é esquentada, né? Vai haver ali o aquecimento e nem sempre há o resfriamento dessa água. Muitas vezes ela vai ser descartada com a temperatura muito alta, que pode prejudicar ali o ambiente onde ela foi descartada. E também tem um alto custo de operação quando comparado a uma hidrelétrica. Nessa imagem ao lado a gente tem aqui alguns bagaços de cana-de-açúcar. Por quê? Porque pode ser uma opção, né, menos poluente para ser utilizado nas termoelétricas. Lógico, também polui, também libera gases, mas é muito menos, certo? Então, aí a gente fala do bagaço de cana, a gente está falando da biomassa. Essa biomassa é uma alternativa para barrar aí essa desvantagem da termoelétrica. Agora a gente vai conhecer as usinas termonucleares. O que é que acontece? A energia química, certo? Vai estar ali gerando energia mecânica, então movimento de alguma coisa, e por fim a energia elétrica. Então aqui é interessante que se tenha consciência de que as usinas termonucleares são diferentes das usinas termoelétricas, certo? São duas coisas diferentes. A fonte de energia aqui principal é o urânio. Esse urânio ele vai estar aí emitindo energia nuclear, que são radiações, por isso termonuclear, ok? E no Brasil existem duas grandes usinas termonucleares que são localizadas em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, e existe no mesmo local, né, já a construção de uma terceira. Então, como é que vai acontecer essa geração de energia? As radiações do urânio, o que é que eles vão fazer? Essa radiação vai permitir com que a água seja aquecida, e essa água que está sendo aquecida também vai gerar uma turbina e, por fim, vai ter aí a geração da energia elétrica. No mesmo processo, um processo bem parecido da termoelétrica. E aqui a gente tem as principais vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, não emite gases tóxicos, então essa é uma vantagem importante. Não dependem de fatores climáticos, então não interessa se chove pouco, se chove muito, se está fazendo sol, se não está, independe dessas questões, certo? E ocupa menos espaço do que uma hidrelétrica, então essas são as vantagens principais. As desvantagens são alto custo para instalação, então para se instalar aí vai ter um processo muito caro, a necessidade de mão de obra especializada. Como é uma usina que lida ali com material radiativo, então o que é que vai acontecer? Tem que ter alguém que saiba manusear, né? Tem que ter uma mão de obra especializada. E aí a gente vai ter a água que pode ser devolvida ao mar com altas temperaturas. Em alguns casos essa água ela é resfriada, mas em muitos não. Ela é devolvida, certo? Em temperatura alta, isso pode danificar. Apesar de raros, podem acontecer alguns acidentes com essas usinas. Como a gente já viu anteriormente, né, na usina de Chernobyl, a explosão, que foi catastrófica. E a gente tem aqui nessa imagem ao lado um acidente que aconteceu na usina de Fukushima em 2011, lá no Japão, por causa de um terremoto que teve ali na região. E a última desvantagem que a gente vai ter é a produção de muito lixo nuclear. E esse lixo, como ele está contaminado com radiação, ele vai precisar, né, ser acondicionado, ou seja, guardado em estruturas de concreto durante muitos anos, porque essa radiação ela dura muitos anos, então esse lixo vai precisar ser armazenado, né,
em galpões, por exemplo, nessa imagem a gente vê, né, um grande galpão de concreto que vai armazenar esse lixo durante alguns anos até ele parar aí de emitir radiação. Então a gente vai conhecer agora um pouco sobre a usina geotérmica. A usina geotérmica ela vai estar ali usando energia térmica para produzir energia mecânica e, por fim, a energia elétrica. E elas estão localizadas em regiões de encontros de placas tectônicas, certo? E a fonte de energia principal aí vai ser o calor que vem do interior da Terra. E aí, no Brasil atualmente não existe nenhuma usina geotérmica, ok? E em 2016, esse tipo de usina, ele era responsável por cerca de 4,3% de toda a produção energética no mundo. Então a gente tem aqui ó, esse esquema basicamente que mostra o funcionamento básico dessas usinas. Tem ali ó, o interior da Terra né, quente, emitindo calor, e aí vai ter ali um reservatório com água né, no interior da Terra, e aí vai ter a geração de vapor de água, porque está sendo aquecido. Esse vapor ele é encanado, vamos dizer assim, né, e vai passar por um tubo, vai ser levado por essa tubulação toda, né? E aí vai mais uma vez girar uma turbina. Depois de girar a turbina, vai produzir energia mecânica e vai ser levado ali para o transformador e aí vai continuar o seu percurso para ser encaminhada para a casa das pessoas. E aí depois disso, essa água ela vai ser resfriada e pode ser reutilizada. Aqui a gente tem as vantagens principais, né? Não emitem gases tóxicos na atmosfera, que é uma vantagem interessante. Não dependem de efeitos climáticos, então não interessa se está chovendo muito, se está chovendo pouco. Elas independem dessas questões. E a desvantagem principal, o encontro de locais. Então, para se encontrar um local para instalar é um desafio muito grande, né? Porque ali tem que ser regiões específicas, geralmente são regiões próximas de vulcões, enfim. A necessidade de grandes perfurações para encontrar aí esses reservatórios, né? Para que a terra consiga aquecer essa água, vai lá para o fundo, tem que perfurar bem fundo. E por fim, altos custos de instalação. Agora a gente vai conhecer uma usina eólica. Vai ter aí a geração de energia mecânica para a produção de energia elétrica. A fonte de energia é o vento, como a gente já sabe, e em 2017, né, o nosso país ele possuía 508 parques eólicos, que é um número bem grande. E os maiores produtores de energia a partir das usinas eólicas são o Rio Grande do Norte, a Bahia, o Ceará e o Rio Grande do Sul. E eles são responsáveis aí por cerca de 8% de toda a produção energética do país. Então, como é que essa energia ela é produzida? O vento, né, vai fazer com que essas hélices, as pás, vamos dizer assim, elas se movimentem. E aí, nesse movimento, vai ter aí a transmissão, né, para a caixa de transmissão. Vai ter aí a energia mecânica vai estar sendo passada, aí depois vai para o gerador, produção da energia elétrica e depois essa energia ela é encaminhada, né, para a linha de transmissão, onde ela vai ser distribuída. As vantagens principais. Não há emissão de gases, certo? Então é uma vantagem interessante. É uma fonte de energia renovável, porque utiliza o vento, ok? Utilização de regiões onde nessas regiões vão poder ter outras atividades, como por exemplo a agropecuária, vai ter ali várias torres, né, de produção de energia, mas toda a região embaixo vai poder ser utilizada, por exemplo, para a criação de gado. E baixo custo de operação. Então essas são as vantagens. Entre as desvantagens a gente vai ter a alteração na paisagem natural do local, porque toda aquela região vai ter várias torres, muitas torres, né, empilhadas. A eficiência depende dos ventos, então se não estiver ventando muito, a produção não vai ser legal. E existe muito barulho no funcionamento, então esses parques eólicos vão precisar ser montados em regiões longe de populações, vamos dizer assim. E a interferência na rota migratória das aves. Nessa imagem a gente pode ver, ó, na imagem abaixo, alguns pássaros que vêm a morrer porque se chocam contra as hélices dessas torres. Agora a gente vai conhecer a usina oceânica. Como é que ela funciona? Mais uma vez vai ter aí a produção de energia mecânica, certo? Sendo convertida em energia elétrica. O movimento das ondas vão ser aí os geradores principais dessa energia, no caso vão ser a fonte da energia. E apesar de ter grande extensão territorial, ainda não existe nenhuma usina oceânica no país, apesar de já existir um projeto em teste lá no Ceará, ok?
Então, como é que se dá essa produção? Vão ter grandes braços mecânicos, né, com 2 flutuadores, e aí esses flutuadores vão estar se movimentando de acordo com o movimento das ondas, e aí toda a energia mecânica, né, produzida aí nesses movimentos vão ser levados, né, por um sistema fechado, girando uma turbina mais uma vez, e por fim, passando para o gerador e tendo a formação da energia elétrica. E aqui as vantagens principais, quais são? É uma fonte de energia limpa, certo? Então já é uma vantagem interessante, e em grande abundância no planeta. Então tem muita água no planeta, muito mar. Então, por isso que essa é uma vantagem muito interessante. Tem baixo custo operacional e não exige grandes manutenções. As desvantagens são a geração estável de energia, certo? Alto custo de instalação e, apesar de não causar poluição, pode afetar ali o ecossistema marinho. Então é preciso avaliar a possibilidade, certo, de destruição de habitat, alteração do ciclo de vida de espécies e também alteração de características físico-químicas dessa água, como por exemplo a cor, temperatura, a gente pode falar também da quantidade de oxigênio e por aí vai. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre as usinas solares. Usina solar vai ser a única dessas usinas todas que não vai ter energia elétrica sendo produzida a partir da energia mecânica. A fonte de energia principal vai ser o sol, certo? E no mundo, cerca de 1,4% de toda a produção de energia elétrica vem aí da produção de energia pelas usinas solares. E aí, o maior complexo de energia solar na América Latina está aqui no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Parapama, ok? De Pirapama, perdão. E existem 2 tipos principais de usinas de energia solar. A primeira delas é a usina de espelhos, certo? Que é essa imagem aqui abaixo, e painéis fotovoltaicos. Qual a diferença de um para o outro? Os painéis fotovoltaicos, a gente consegue ver aqui, ó, são vários painéis, né, localizados assim num terreno. Esses painéis vão estar captando a energia e vai fazer a conversão para a energia térmica, certo? Já no caso das usinas de espelhos, como é que vai acontecer? Existem muitos espelhos formando um círculo, vamos dizer assim, todos eles apontando pro topo de uma torre. A gente consegue ver aqui, ó, nessa imagem. Lá no topo dessa torre vai ter um receptor. Esse receptor vai estar recebendo todo o calor, vamos dizer assim, toda a radiação que vem do Sol, que vai estar sendo desviada pelos espelhos. Os espelhos vão estar desviando tudo isso e aí vai ter a produção da energia elétrica. As principais vantagens: fonte de energia renovável, então o Sol ali é uma fonte de energia renovável e essa é uma vantagem interessante. Não emite gases tóxicos, baixo custo de operação, podem ser instalados em residências, certo? E atende regiões sem outras fontes. Então, em regiões que não chove tanto, que não produz muito vento, aí a gente tem a energia produzida a partir do sol como uma interessante alternativa. E as desvantagens a gente vai ter: depende de alta incidência solar, então precisa estar localizada ali em locais que tem muito sol, né? O Nordeste, por exemplo, é um local interessante. Tem um alto custo para a instalação, mas a gente pode dizer aí que é uma questão de custo-benefício, certo? Então tem um alto custo de instalação, mas você não vai, por exemplo, mais pagar conta de luz, essas coisas, né, se você colocar na sua casa. E no caso de espelhos, é necessário uma grande área. Quando se trata de uma usina solar de espelhos, é preciso ter uma região muito grande para colocar vários espelhos e poder estar aí gerando essa energia. Agora a gente vai conhecer o que seria, basicamente, como é feita, né, a distribuição dessa energia elétrica. Primeiro tem a produção, uma usina, qualquer uma delas que esteja produzindo. Aí essa energia que é produzida vai passar por uma subestação, onde sua voltagem vai ser aumentada, certo? Para que ela possa viajar, vamos dizer assim, pelos fios de forma mais rápida. Então ela vai passar por essas torres grandes que a gente consegue ver por aqui, umas torres de transmissão. Essa energia vai estar passando por essas torres, certo? Depois vão chegar em outra subestação, que é a subestação distribuidora, onde ela vai ter a voltagem diminuída novamente, para só então ela ser distribuída e chegar nas nossas casas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!